Um assunto importante que a gente queria explicar para você agora, que é o seguinte. O que acontece com as empresas que estão envolvidas direta ou indiretamente nas investigações, entre elas, a principal que você ouviu aí falar agora há pouquinho, que é a Lava Jato. Quem está aqui conosco agora, gentilmente, é o doutor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie, e ele está aqui como nosso convidado. Antônio Carlos, boa noite, obrigado pela participação, bem-vindo. Antônio Carlos, quando a gente fala em acordo de leniência, empresa A, B, C envolvida, essas empresas, apesar de serem empresas privadas, elas têm interesse público? Na realidade, quando nós analisamos, primeiro um conceito mais geral do que é o acordo de leniência, né? Nós temos no âmbito penal aquilo que nós chamamos de delação premiada, né? Então, o sujeito faz uma delação premiada e recebe em troca alguns benefícios por auxiliar a justiça. A grande questão que fica é o que ocorre com as empresas, né? Porque as empresas ficam aí respirando por aparelhos, elas ficam proibidas de contratar com o poder público, enfim, elas sofrem sanções, elas não têm financiamentos, não têm linhas de crédito. Então, nós vemos essas empresas, algumas tinham 100 mil empregados, os funcionários hoje passam a ter 50 mil, outras tinham 150, enfim, nós vamos tendo, essas empresas vão definhando. Assim, o que é a experiência mundial, quer dizer, o que os outros países veem? Bom, há necessidade de verificar se podemos viabilizar a continuidade dessas empresas. Então, uma vez identificados os ilícitos, os fatos errados, identificados os malfeitores, que são retirados da empresa, nós vamos analisando aquela realidade da empresa que tem 50 mil empregados, por exemplo, 20 mil, 100 mil empregados, se essa empresa deve merecer um perdão parcial dos seus atos, deve reembolsar a sociedade, o país, tudo aquilo que causou de dano, né, o dinheiro que pagou de propinas, o lucro indevido que teve em relação a essas propinas, e devolvendo esse benefício para a sociedade, ela deve então ter possibilidade de voltar a contratar com o governo, voltar a ter linhas de crédito, enfim, voltar a operar. É aquilo que eu chamo, quer dizer, após a punição dos corruptos, nós temos que garantir o êxito dos honestos. Uma das condições para nós vermos se uma empresa merece ter esses benefícios é se ela atende o interesse público, quer dizer, o interesse da sociedade. Um acordo de leniência, quer dizer, esse acordo para viabilizar a continuidade e existência da empresa, não é feito para salvar a empresa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós analisamos a sociedade. É bom para o país que essa empresa continue? Ela presta serviços públicos, ela tem obras públicas, tem concessões, além de beneficiar toda uma cadeia produtiva, empregos. Quer dizer, se para o país se justificar a manutenção daquela empresa, então o poder público estabelece esse acordo. Então, eu vi um artigo, aliás, excelente artigo, seu escrito na revista Veja, né? E você deu como exemplo a empresa alemã Siemens, que passou também por uma situação terrível com casos de corrupção, não exatamente na Alemanha, como você me explicou, mas global, inclusive aqui no Brasil, não é verdade? E ainda que ela tenha sido penalizada economicamente, a direção toda saiu e tudo mais, a empresa continuou, a Siemens existe até hoje. Sim, existe, está presente em 190 países, tem mais de 400 mil empregados, sofreu muito. E ainda está sofrendo, quer dizer, na realidade houve um acordo de leniência feito no âmbito dos Estados Unidos, no âmbito do governo alemão, para permitir a sobrevivência, a continuidade da Siemens no mundo, sem prejuízo aí dos países estarem fazendo as suas várias investigações. Então a Siemens no Brasil, por exemplo, poderia, se for do interesse do país, se for do interesse público, fazer futuramente um acordo de leniência para os ilícitos cometidos no Brasil, como ela tem feito em vários outros países. O exemplo da Siemens é muito interessante justamente pela disseminação, né? Ela espalhou a corrupção em 25 países. Eu digo, a diferença foi que ela não corrompia dentro da Alemanha. Da Alemanha não, na Alemanha, só fora. Na Alemanha ela fala, não, aqui a gente faz direitinho. Aqui a coisa é séria, nós somos germânicos. As leis são duras, é melhor a gente fazer lá fora. Nós somos germânicos. Agora, fora da Alemanha, eles, enfim, tocaram fogo nas leis dos países e mandaram bala na corrupção. Por isso que é interessante quando analisamos o caso brasileiro, que aqui é o contrário. Praticamente as empresas corrompem aqui dentro e, eventualmente, devem ter casos de corrupção exportado para outros nossos irmãos aqui latino-americanos e África, alguns países que
que apuraram, né? Mas o exemplo da Siemens é muito interessante por causa disso. Quer dizer, se verificou que não era o caso de fechar uma empresa que tinha 400 mil empregados no mundo, dos maiores grupos econômicos do mundo. Então, aí nós vamos para o caso brasileiro, né? Quando nós analisamos as empresas envolvidas na corrupção da Petrobras, na corrupção da Eletrobras e tantos outros escândalos, né, que vão circunnavegando, né, e que nós vamos nos surpreendendo a cada dia, o que se deve analisar isso? O que é melhor para o país? É fechar, então, essas 10 empresas, Agora, 15 suponha empresas, o seguinte, a gente está falando da Siemens, que é uma companhia por ações. Isso. As ações da Siemens são vendidas no mundo inteiro. No caso da Siemens, sim. Não é verdade? Mas suponha, por hipótese, que essa grande empresa seja de uma família só. Estou falando de uma hipótese. Tá? Aí como é que você faz? Então, a discussão... Como é que você vai fazer um acordo de leniência se é o próprio proprietário, a família proprietária responsável pela corrupção? Mas essa justamente esse rumo, essa discussão tem que ser feita no acordo de acionistas, perdão, no acordo de leniência. O que nós vamos analisar? Pode ser que seja uma condição do acordo de leniência a venda da participação societária, por exemplo. Então, o poder público fala, tá bom, nós vamos dar uma sobrevida a essa empresa, vamos ajudá-la, se houver a venda da participação acionária. Ou, se não for o caso da venda da participação acionária, por não ser conveniente, por aspectos de interesse público, tá bom, este acionista não tem mais interferência na empresa. Ele perde o exercício do direito de voto. Ele permanece com a sua ação como se fosse uma ação preferencial, quer dizer, sem poder exercer qualquer cargo executivo na empresa, nomear diretores, sem poder apontar conselheiros do Conselho de Administração. Eventualmente, para a sociedade, isso já resolve o problema. Ah, mas não, porque não é toda a família, não são todos os membros, percebe? Então eu falo, tá bom, só que este grupo econômico não participa mais da empresa. Quer dizer, não se trata, então, para ficar bem claro, para eu entender bem, de anistiar quem está fora da lei, quem praticou atos ilegais. Não é uma anistia. Não, para mim... Porque às vezes parece essa confusão, esse é o problema. O problema é que nós temos uma discussão, como os interesses envolvidos são interesses econômicos brutais, há interesses ideológicos, tem uma parte da sociedade, alguns partidos são contra a iniciativa privada, então tem que destruir a empresa, tem que estatizar as empresas, enfim, então nós temos muita discussão e confusão de conceitos, né? Na essência, o acordo de leniência, isso chamado acordo de leniência, é um ato praticado pela empresa. Ela é para proteger e permitir a sobrevivência do meio de produção, da empresa, dos seus empregados, da cadeia produtiva, da cadeia de consumidores, da cadeia de fornecedores, enfim, para proteger a sociedade. Mas condições que me parecem fundamentais em um acordo de leniência. Primeiro, confissão dos ilícitos. A empresa tem que confessar os ilícitos. Ela é obrigada a cessá-los e confessá-los. Certo. Colaborar com todas as investigações. Colaborar na apuração do dano. Quer dizer, quando ela conta o que ela fez, ela diz o seguinte, bom, para quem eu corrompi, quanto eu ganhei, qual é a avaliação do prejuízo que eu causei. No caso da Siemens, por exemplo, todas as discussões que se deram para se fazer o acordo, chegou-se à conclusão que a Siemens havia causado ou gerado um ganho indevido de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Então, no acordo de leniência, ela foi obrigada a reparar 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Então, quando ela foi negociar, as autoridades falaram, tá bom, vocês têm que devolver 1 bilhão e 400 milhões de dólares, sem prejuízo de multas tributárias, quer dizer, uma série de outras punições econômicas que podem ocorrer para a empresa. A empresa é obrigada a implantar sistemas de governança corporativa, de ética, quer dizer, ela não pode voltar, nós não podemos deixar espaço para a empresa voltar a corromper. Claro, porque a estrutura dela, por mais que nós tentemos limpar os malfeitores, que esse é o objetivo, realmente, identificou, a empresa confessa e diz quem praticou os danos, quem roubou, quem corrompeu. Esses são excluídos e vão responder penalmente, e na área penal talvez faça acordos de delação premiada, tal, mas aí é uma outra questão, é a questão da pessoa física. Quando nós olhamos a pessoa jurídica, é isso. Ela tem que cessar a prática do dano, tem que identificar os ilícitos, tem que valorar, falar quanto foi, e aí o poder público vai analisar se esse valor é correspondente, não é correspondente, é obrigado a implantar práticas de transparência, governança corporativa, aquilo que nós chamamos de compliance, nessas regras de integridade. Realmente ela tem que ser íntegra. E o acompanhamento da integridade pode ser feito até sob supervisão por anos das autoridades públicas. Então, dou um exemplo que saiu na imprensa essa semana, por exemplo, da empresa OAS. Eu falo aqui porque é público, está no jornal. Está nos jornais.
dizem que os credores da OAS exigiram que toda a governança, quer dizer, todos os atos da administração da OAS sejam acompanhados até que ela pague o último centavo do prejuízo causado. Então, eles contratam uma empresa independente, um auditor externo, que vai acompanhar por anos, Heródoto, até que ela pague o último centavo do que ela deve à sociedade. Vamos continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Peço que você fique mais um instante com a gente. Doutor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie, gentilmente aqui conosco. Antônio Carlos, agora olhando um pouco para a situação geral do país, para onde caminha? Vai haver acordo de leniência? Não vai, porque os atores são muitos, cada um puxa para um lado. Qual é a avaliação sua? Então, essa que é a grande discussão, né? Quer dizer, o país, nós somos realmente assombrados e estamos todos chocados com o avanço da Lava Jato, que tem aspectos extremamente positivos ao país, na mudança na cultura, mas o país não se preparou na sua estrutura legal para organizar as empresas. Nós não temos essa experiência. Então, o que acontece? Um dos pontos fundamentais para as empresas chama-se a declaração de inidoneidade. Essa declaração de inidoneidade é um carimbo que se coloca em cima da empresa, ela não pode mais contratar com o poder público, ela não pode mais pegar financiamentos de empresas públicas, enfim, ela sofre todos os tipos de restrição. Imagine, são empresas que atuam na área de infraestrutura, precisam pegar até investimentos de órgãos mundiais que o carimbo de inidoneidade no Brasil impede até delas terem recursos de instituições públicas mundiais, como o Banco Mundial, por exemplo. Bom, nós temos 8 a 10 legislações diferentes que permitem a autoridades diferentes colocarem esse carimbo na empresa. A AGU pode colocar, CGU, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, Ministério Público, órgãos regulatórios, como as agências regulatórias, enfim, então o CAD, enfim, então o número de atores, como você bem colocou, é muito grande. E todos eles têm competência legal ou constitucional e legal para interferir na matéria. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um caso que tenha 5, 6 órgãos públicos envolvidos. 5 podem concordar e um não. E esse que não concorda, vamos dizer, inviabiliza todo o acordo. Né? Então, a discussão que eu tenho feito academicamente, em vários foros, é justamente dizer, senhores, se interessa ao país a viabilidade da empresa, porque se não interessar, vamos parar o debate. Lógico. Vamos analisar. Interessa as empresas que são as maiores empresas do país, que geram milhares de empregos, o país está numa crise sem tamanho. Alguma coisa nós temos que fazer. Então, se vamos fazer um acordo de leniência que permite até elas serem vendidas, porque sem um acordo de leniência você não sabe qual é o valor do dano que ela responde, então nenhum investidor internacional adquire essas empresas, nenhum investidor nacional. Então, se nós partimos do pressuposto que temos que viabilizar pelo bem da sociedade essa empresa, temos que primeiro organizar essa bagunça legislativa. Então, temos que ter pelo menos uma legislação harmonizada que concilie que se eu fiz errado e vou fazer um acordo, pelo menos eu saiba... Quem é o interlocutor? O interlocutor. Primeiro, que eu saiba qual a lei, certo, a estrutura da legislação. E segundo, quem é o interlocutor? O problema é que eu não vou ter um interlocutor único. Eu sempre vou ter vários. Vou ter o MP, vou ter o governo, o executivo, vou ter o CAD. Então, o que eu tenho discutido é a criação do que eu chamaria um órgão nacional, governamental, um conselho que eu chamaria de integridade corporativa, que seria um balcão único. Entendi. Então, em vez de a empresa ficar com uma barata tonta, ela vai num balcão e resolve lá. Esse órgão coordena a solução. Professor, obrigado pela aula. Uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Aos nossos ouvintes da... Obrigado. Muito obrigado.